dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eric Junqueira Menezes, tenho 33 anos, sou casado com a Leidiane Moreira, a qual nós temos 2 filhos, a minha princesinha Esté de 5 anos e agora também o Tiago, recém-nascido de 20 dias, nosso lindão. Sou estudante de teologia, estudante da Bíblia, estudei também no Seminário Batista aqui em Campos e recebi o desafio e o pedido do nosso pastor Haroldo para que a gente possa, nesses dias em que são impostas medidas de quarentena, de isolamento social, de ficar em casa, que a gente, assim como os cultos estão sendo transmitidos online, né, vídeos online, a gente possa também estar com a nossa escola bíblica continuando, né, com a programação da igreja. Então podemos chamar, né, de que vamos iniciar hoje a nossa escola bíblica dominical digital, ou também podemos falar de videoaula de escola bíblica. Vamos hoje e nos próximos vídeos, nós temos um tema a trilhar. Vamos falar da história da vida, das características, do ministério de uma pessoa chave na história do cristianismo, na história da Bíblia, na história da igreja. Mais especificamente na Bíblia do Novo Testamento. Talvez seja o homem mais marcante e mais influente na história da igreja depois do Pentecoste descrito no livro de Atos, capítulo 2. Estamos falando do apóstolo Paulo. Saulo, que virou Paulo, o apóstolo temporão, um apóstolo que não foi daquele grupo de 12, né, escolhidos por Jesus, descrito nos evangelhos, porém, a Bíblia fala da história de conversão dele a partir do livro de Atos. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero deixar e compartilhar com vocês 2 textos desse apóstolo a qual a gente está falando, o apóstolo Paulo, deixou para a gente em seus escritos, nas suas cartas, que se tornaram livros do Novo Testamento, que estão em Filipenses, na carta aos Filipenses, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o coração de vocês e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esses dias têm sido dias em que esse vírus, esse novo coronavírus, tem assustado as nossas vidas, tem mexido com a nossa rotina, tem mexido com as nossas finanças, porque ficar em casa, pessoas que são autônomas ou pessoas que trabalham têm tido suas cargas horárias reduzidas, não têm tido, para aqueles que trabalham com transporte, por exemplo, passageiros muito poucos, empresas, a empresa que eu trabalho também está com contingente reduzido na Petrobras, nas plataformas, e isso impacta em salários e de todas as pessoas. Mas não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, assim como a gente leu, vamos levar a Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas necessidades,
e Ele é fiel para suprir tudo aquilo que o filho dele necessita, porque Deus é Pai e Deus é um Deus conosco. Então confie, seja um tempo em que somos desafiados a confiar ainda mais no Senhor e coloquemos nossas orações por nós, por aqueles que necessitam, pela igreja, pelos enfermos, para que também essa enfermidade não chegue nas nossas tendas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. O outro texto, ele se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que diz assim: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, que a paz do Senhor esteja conosco nesses dias, que possamos nos ajudar mutuamente, que possamos crescer como igreja, crescer no Senhor nesses dias em que a gente fica no secreto, nas nossas casas, para que a gente possa restaurar o altar, a vida de Deus na nossa casa. É isso que eu peço e te agradeço nesse momento, Deus, por essa palavra que vem ao meu coração e tenho certeza que é o seu coração também. Vamos agora à Escola Bíblica Dominical Digital. Vamos lá fazer agora a leitura do texto de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 22. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a sua voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vai à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão, viu que um homem chamado Ananias iria chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente.
Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele um homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vinham em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse texto de Atos narra um fato, um evento marcante da história do cristianismo e do mundo. Um perseguidor tem um encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, e esse encontro muda toda a história dele, e que no futuro, futuro depois desse encontro, é claro, a história da igreja estaria sendo mudada. Então a lição, ela tem como título, lição 1, como a gente já leu, é a conversão que mudou a história. O Atos 9, 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, como a gente leu no texto bíblico, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu. Quem diria? Um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O até então desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior nome do cristianismo e da humanidade. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. Então, no primeiro ponto, que a gente vai tratar sobre esse estudo da IBD, que são 4 pontos, é a infância de um menino judeu. Então, pouco se sabe sobre essa fase de Paulo, da infância dele. A Bíblia não relata, a Bíblia só chega, a mostrar Paulo nesse evento de conversão, no evento de Estevão, da morte de Estevão, e não fala nada sobre a infância dele, sobre a juventude, de como ele se tornou um fariseu, mas nós podemos tratar assuntos relacionados ao contexto histórico de uma infância de um menino judeu da tribo de Benjamim, a qual fazia parte especificamente o apóstolo Paulo. Então sua vida como menino e adolescente judeu deve ter se sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as escrituras, assim como um menino judeu que tivesse recursos, tivesse uma família voltada aos assuntos da religião judaica. Com 6 anos foi enviado para uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 anos teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira como judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Lá estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos 22, 33 a 40, que alguns dizem ter sido um cristão oculto. Gamaliel, um doutor da lei, um cristão oculto? Não sei. Paulo tinha uma irmã morando na cidade, que está descrito lá em Atos 23, 16. E é só o que sabemos sobre essa infância de um menino judeu, sobre o que a Bíblia cita em alguns pontos bem separados no próprio livro de Atos sobre a história do apóstolo Paulo. E Paulo, ou Saulo, como inicialmente foi chamado no texto bíblico, ele foi enviado por seus pais para estudar em Jerusalém,
com um conhecido rabino da época, assim como a revista falou, chamado Gamaliel. Esse tipo de estudo ele era um privilégio para poucos, pois a pessoa tinha que ter uma inteligência acima da média, ter boas condições financeiras para arcar com as despesas estudantis e que na época essas despesas eram bem altas. Então, a família de Paulo, a princípio, era uma família que tinha recursos e que, como menino judeu, instruiu ele desde cedo no caminho do Senhor. Quem era Paulo? É a segunda pergunta da nossa EBD. Na primeira década da nossa era, na era do ano zero, né? Depois de Cristo, dois meninos haviam nascido em cidades diferentes, um em Nazaré e outro em Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro marcou e mudou o mundo para sempre. Esse primeiro nós estamos falando de Jesus de Nazaré. E o segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião judaica. Esse segundo pôs a sua vida em função do primeiro, a ponto de dizer: E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Graças ao segundo, sabemos muito do primeiro. Mas sobre ele, o que sabemos? Quem foi ele? Alguns pontos são discutidos e a gente vai tratar aqui. Pelo seu nascimento, o texto bíblico de Atos, capítulo 21, versículo 39, diz assim: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Não era um qualquer. Orgulhava-se da sua descendência religiosa e de sua cidade natal. Assim era Paulo. O segundo ponto é a sua cidadania. Diz assim: Vindo o comandante, perguntou-lhe: Dize-me, tu és romano? Respondeu: Sou. Tornou o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. Isso está lá em Atos 22, capítulo 22, versículos 27 e 28. Ele era cidadão romano com todos os direitos. Na cultura, Paulo era um homem letrado. Fazendo ele desse modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Isso está lá em Atos capítulo 26, versículo 28. Então mostra que Paulo ele era um doutor da lei aplicado. Religião. Circundado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. 5 e 6. Ele foi membro da seita mais ortodoxa, mais tradicional, fechada do judaísmo, a qual ele chama de irrepreensível, os fariseus, conhecidos muito bem por Jesus nos textos do Novo Testamento, em qual Jesus tem vários embates e repreende os fariseus. Espiritualmente, que característica temos sobre Paulo na palavra? Diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, esses são alguns textos em que falam sobre quem é Paulo e podemos fazer um resumo em que diz que podemos descrever que Paulo, na verdade, ele se chama
se chamava Saulo. Então, Saulo nasceu em Tarso, da Cilícia. Ele era filho de uma família judaica da tribo de Benjamim. Ao mesmo tempo, Paulo ele tinha uma dupla cidadania. Era como se a família dele tivesse se mudado para essa cidade do Império Romano, dominada pelo Império Romano, chamada Tarso, na Cilícia. E pela religião dos pais dele, ele nasceu como judeu e tinha a cidadania romana por direito e por ter nascido numa cidade do Império Romano. E ele efetuou, né, o currículo de estudos nas sinagogas e se destacou dentre todos os aprendizes da sua época. Ele se tornou um doutor da lei, fariseu e membro do Sinédrio judeu, cargos de alta estima em Israel nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Então, alguns pontos a gente destaca por aqui. O primeiro deles, em que quero tratar nesse momento, é que ele era membro do Sinédrio. Você sabe o que é Sinédrio? O Sinédrio era um tipo de corte suprema judaica, era uma espécie de assembleia constituinte da época. Como se fosse hoje, a grosso modo, poderíamos falar, a título de comparação, a um tipo de tribunal de justiça, uma comissão de justiça. E por assim sendo, o Sinédrio ele tinha a função de julgar, né, assuntos somente ligados à religião, a religião judaica, do povo judeu, né, porque Israel estava dentro do contexto da dominação do Império Romano. Então, era uma corte com poderes limitados, pois a decisão por uma condenação, por exemplo, ela deveria ser analisada e efetivada, né, como uma decisão final por algum governante local delegado pelo Império Romano ou propriamente dito Roma, como seu imperador. E a fim de entendimento do que é o Sinédrio, nós podemos citar o julgamento do nosso amado Jesus de Nazaré. O Sinédrio, né, junto com os membros ali, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, escribas, os estimados grupos religiosos judaicos, como os fariseus, saduceus, os membros ali dessa corte, dessa assembleia constituinte que é o Sinédrio, eles, segundo argumentos religiosos, acusaram Jesus e tiveram ali a decisão de prendê-lo. E isso a gente vê, estudou, tive a oportunidade de compartilhar com a igreja uma palavra lá no jardim do Getsemane, né, no qual Jesus é traído por Judas e é preso e é levado, e ali acontece a sua crucificação logo depois. E em relação a esse ponto do Sinédrio, o Sinédrio ele não teve, assim como eu estou explicando, ele era subjugado, ele era submetido à decisão final do Império Romano. No caso de Jesus, o Sinédrio o prendeu, mas a decisão final de condenação à pena de morte ficou a cargo de Pilatos, uma autoridade romana. Sendo que no final das contas, o que aconteceu? Pilatos ele jogou de volta essa decisão para o povo em praça pública de decidir ou não pela crucificação de Cristo. Mas o ponto que eu quero ressaltar é que Paulo, como membro do Sinédrio judeu, ele tinha grande influência e por isso ele tinha essa posição de perseguidor da igreja. Então Paulo esteve presente quando Estevão morreu apedrejado, e nessa passagem Paulo ele segura uma capa, ou seja, demonstrava a sua liderança, pois quando alguém segurava uma capa, ele era um líder. Então Paulo é esse fariseu ortodoxo, fechado, ao qual tinha a sua liderança no Sinédrio judeu.
Saulo, Paulo, né, também é identificado na Bíblia como um construtor de tendas. Essa profissão era como se fosse hoje a de um arquiteto, a de um construtor, né, engenheiro. Então, ele provavelmente adquiriu essa formação acadêmica de construtor de tendas juntamente com os estudos da lei no templo, nas sinagogas, aos pés lá dos doutores da lei. E pois era normal aprender uma profissão juntamente com os estudos da palavra. E deixo aqui uma dica para vocês aí, para a galera jovem. Aprenda a palavra. Se aplique em conhecer o Senhor e a sua palavra. Mas também se dedique juntamente a aprender, a estudar, a se preparar para adquirir uma profissão. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Terceiro ponto, a transformação. Então, essa transformação ocorreu no caminho de Damasco, a qual lemos no início dessa lição, o texto de Atos 9, com o encontro do Senhor Jesus com Saulo, ele caindo no caminho, vendo Jesus numa imensa luz, e Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, Saulo, de perseguidor da igreja, se torna, depois desse evento, o grande apóstolo Paulo. Grande eu falo no sentido da grande contribuição doutrinária, contribuição teológica de Paulo para a igreja. Isso na forma de textos das cartas que são a maioria dos livros do Novo Testamento. Então, quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto! Que choque! Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real. E estava vivo, e está vivo. E Paulo perseguia, caçava os seus seguidores. Mas o grande caçador dos céus o alcançou. Esse caçador não é um caçador com ódio, com o que Paulo caçava, mas um caçador de ternura, um pescador de homens. A graça de Deus, a graça de Jesus o alcançou, por isso mais tarde ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus prova da sua graça. Então, nesse sentido da transformação de Paulo, eu quero trazer para os irmãos uma coisa interessante. Porque vemos no Novo Testamento, vemos no livro de Atos, esse apóstolo, né, sendo chamado a hora de Saulo, a hora de Paulo. E o que isso quer dizer? O que isso representa para a gente? Então, quais são os significados de cada nome? O nome Saulo, ele é um nome de raiz hebraica, ele é um nome hebraico de Paulo, né? Saulo. Às vezes a gente se confunde nessa falar Saulo e Paulo. Então, Saulo, ele é uma referência, esse nome, o significado desse nome é uma referência ao nome Saul. Então, em hebraico, Saulo significa Saul, o nome do primeiro rei de Israel no Antigo Testamento. Olha que interessante. E Paulo, o nome Paulo, ele já não é um nome hebraico, ele é um nome de raiz latina, assim como a cidadania dele romana. Então, Paulo, o nome Paulo, significa pequeno. Que coisa linda, irmãos. O nome Paulo significa pequeno. Analisando, né, exegeticamente, analisando o texto bíblico, a verdade é que em nenhum lugar das Escrituras encontramos a menção de o próprio Paulo ter mudado o seu nome ou ter tido uma palavra de Deus que seu nome agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Exegeticamente a gente não tem isso, a gente não consegue ter
essa precisão bíblica. No entanto, o que a Bíblia afirma é o seguinte, é uma coisa que está lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, então só temos esse detalhe bíblico. Saulo, também chamado Paulo. Até esse versículo, o apóstolo ele é chamado de Saulo. E a partir de então, do capítulo 13, ele passa a ser chamado de Paulo. Tem um detalhe na história bíblica e tem um detalhe na tradição antiga do Oriente Médio sobre a mudança de nome. Mudar de nome. Eu pude estar também com os irmãos na igreja em janeiro, quando o pastor estava de férias, tive a oportunidade de pregar, e quem estava lá pode se lembrar, vai se lembrar, de uma palavra do culto da manhã, em qual nós falamos da trajetória da vida de Abraão e Sara, né? De como Deus mudou o nome deles, isso lá registrado no livro de Gênesis, em vários capítulos do livro de Gênesis. E essa mudança de nome, esse ressignificado, quando a gente falou sobre Abrão sendo mudado para Abraão e Sarai sendo mudada para Sara, é a mudança de propósito na vida deles. É quando Deus muda o nome deles e a promessa de Deus ela começa a se cumprir na vida de Abrão, que se torna Abraão, um grande pai se torna pai de multidões, pai de muitos, né? E como essa mudança sutil no nome deles foi imprescindível para a identidade desses personagens e para o desenrolar da história bíblica das promessas de Deus para as suas vidas. Então, mudar de nome significa mudar de vida. Aproveito também para fazer um detalhe com os irmãos, para falar sobre o seminário Veredas Antigas, promovido pelo nosso pastor Haroldo, pois há um momento nesse seminário em que nós recebemos, né, o nosso novo nome em Deus. Fica aqui a dica para os jovens, para as mulheres, para os homens, adolescentes, adultos, os mais velhinhos, ou seja, para toda a igreja. Participe desse seminário Veredas Antigas, que é bênção e será bênção, com certeza, para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos e para a igreja. Pois quando Deus transforma a nossa vida, Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história. Então, a mudança de nome, na verdade, significa uma nova condição de vida espiritual. Significa novidade de vida. Ponto 4 da nossa EBD, que diz assim, disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial. Foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Então perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Isso está lá em Atos 22, versículo 10. Quem é automaticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. E muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata.
e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu o exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E Paulo seguiu o seu exemplo. E nós, como igreja, também devemos e temos que seguir o exemplo de Cristo. Paulo foi um grande servo da igreja cristã primitiva. Ele foi um apóstolo, um pastor, um evangelista, um missionário, um implantador de igreja, mestre. E nesses dias difíceis de isolamento social, de quarentena, de coronavírus, etc., uma pergunta tem que soar na nossa mente e no nosso coração. O que eu posso fazer para servir o meu próximo? O que eu posso fazer para servir o meu próximo? Aí muitos podem se perguntar, nós estamos isolados em casa, nós estamos em quarentena, mas o que eu posso fazer para servir ao meu próximo? Queria deixar para você algumas perguntas para que a gente possa refletir. Como posso servir a minha família? Como estão os meus familiares? Eles estão precisando de algo? Eles estão precisando da minha ajuda? Eles estão precisando da minha contribuição? De que eu dê algo? De que eu faça algo? Meus vizinhos, talvez alguns mais velhinhos, precisem da minha ajuda para ir à farmácia, para ir ao mercado. Como está o seu vizinho? Está precisando de algo? Como está o seu irmão? Os nossos irmãos estão passando necessidade? O que eu posso fazer? Lembre-se, você e eu, nós, somos a Igreja de Cristo. E independente de onde estivermos ou independente do que estivermos enfrentando, continuaremos a ser a Igreja de Cristo nessa terra. O apóstolo Paulo, ele escreveu as suas cartas à igreja, às igrejas, quando estava preso, isolado em prisão domiciliar. Que interessante. Isso parece um pouco com o que a gente está vivendo. Mas ele, mesmo preso, isolado, ele serviu a igreja com o que tinha. E o que ele tinha? A sua mente dedicada a Cristo, a sua inteligência. E com a sua vida sendo inspirado por Deus, escreveu os textos que hoje são livros da nossa Bíblia para doutrinar a igreja, para, através dessas palavras, termos edificação do corpo de Cristo, edificação das nossas vidas e transformação de vidas por Cristo Jesus. Então, sigamos o exemplo de Paulo, mesmo isolados, que possamos servir ao Senhor, servir à igreja, servir ao próximo. Vamos orar nesse momento juntos para a gente concluir a aula de hoje. Senhor amado, em nome de Jesus, te agradeço por essa rica oportunidade de estar junto com meus irmãos, aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, que é aprender a servir com o coração grato ao Senhor por tudo que estamos passando. Porque esses dias difíceis, Deus, temos a oportunidade de nos achegarmos mais perto de Ti, a de construir e reconstruir, Deus, o nosso altar no secreto, em casa, Deus, de busca ao Senhor, de oração, de jejum, de palavra, Deus. Que esse momento junto em casa com a nossa família, Deus, seja momentos de paz,
sejam momentos de transformação, de cura, em nome de Jesus. Mas que possamos romper, Deus, essa barreira de acharmos que em casa não podemos fazer nada para servir ao Senhor, à igreja, ao próximo. Que possamos, Deus, servir a nossa família, servir ao nosso amigo, servir ao nosso próximo, Deus. Por favor, nos dê ousadia, nos dê oportunidades, nos dê, Deus, condições de poder servir a igreja com o que temos. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula. Semana que vem teremos mais. E quero deixar aqui embaixo no link, na descrição desse vídeo, o link de dois materiais. Na verdade, são dois vídeos. Um é do Rodrigo Silva, historiador, arqueólogo, que fala sobre Paulo, né? E também do Hernandes Dias Lopes, do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Dois nomes de peso no cenário brasileiro, que vão ser como materiais para que vocês possam estar vendo esses vídeos, estudando mais sobre o que a gente falou essa semana. E na semana que vem estamos aqui de novo às 9 da manhã. Um grande abraço, beijo, que Deus os abençoe.